Olá, começamos agora mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. A temática do nosso programa de hoje é Importa-vos nascer de novo, e daqui a pouquinho você vai ouvir a mensagem com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Mas antes disso, nosso bate-papo, a nossa conversa. Você que tem acompanhado Verdade e Vida já tem se acostumado com esse tempo, onde eu tenho o privilégio de receber aqui nos nossos estúdios o pastor Roster Guimarães Lopes para a gente conversar um pouquinho sobre essa temática. Pastor Roster, mais uma vez, seja bem-vindo. Que alegria, meu amigo reverendo Rodrigo, e que bom que podemos falar sobre essa grande necessidade que nós temos de nascer de novo, porque quem não nascer de novo não vai ver o Filho de Deus. E pastor Roster, essa pergunta, que é feita a Jesus, vinda de um religioso, como é possível nascer de novo, ela é fundamental nos dias de hoje para a compreensão de todo discípulo e discípula de Jesus, todo aquele que crê. É importante nós entendermos isso. O que significa esse novo nascimento? Para nós, meu amigo pastor Rodrigo, é impossível nascer de novo, porque se nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, morto não faz nada, morto não fala, morto não anda, morto não come, morto não se relaciona, morto é morto. Então é necessário uma ação soberana e sobrenatural do Espírito Santo de Deus, que coloca dentro do nosso coração um princípio de nova vida, uma nova natureza. O homem, antes da queda, tinha comunhão com Deus. Por causa do pecado, o homem morreu espiritualmente e foi separado de Deus. Então, nós necessitamos de uma ação sobrenatural do Espírito, em que ele sopra, em que ele planta a nova vida no nosso coração. E nesse exato momento em que ele faz isso, quando ouvimos o Evangelho, então ele nos ressuscita na alma. A primeira ressurreição na vida do crente já aconteceu. Ele é ressuscitado na alma. E quando ele é ressuscitado, ele abre os olhos e ele vê a Cristo e ele recebe a fé como um dom dado pelo Espírito e crê, e portanto é salvo. Louvado seja Deus. Amém, é verdade. E é fantástico como essa ação, ela é sobrenatural. Afinal de contas, o Espírito Santo de Deus é aquele que abre os nossos olhos, é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos faz perceber quem nós somos, como nós somos pecadores, como estávamos distantes de Deus, incapazes de traçar qualquer caminho de volta, e ao percebermos esse caos estabelecido, ficamos muitas vezes consternados, mas graciosamente, por amor, ele nos traz de volta para um relacionamento real por meio da pessoa de Cristo, o Deus encarnado, aquele que entrou na história para nos trazer de volta à vida. E é esse Jesus que, na conversa com um homem chamado Nicodemos, um religioso, que vem então à tona essa importância de compreendermos esse novo nascimento e essas implicações agora para esse que já é nascido de novo. Como que ele vai viver ou como ele deve viver essa nova vida, pastor Roster? Querido pastor Rodrigo, esse texto que o reverendo Hernandes separou no dia de hoje é muito precioso, porque ele é o texto que um dos maiores pregadores da história da igreja mais pregava nele, o reverendo George Whitefield, que no século XVIII pregava para milhares de pessoas, sempre repetia suas mensagens neste texto. E pensando em implicações, é um dos textos nos quais eu mais amo pregar, principalmente no versículo 8, no qual Jesus mostra claramente como ele realiza tudo isso. Ele diz no versículo 8, o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E é interessante que a palavra usada para vento, tanto no hebraico como no grego, é a mesma palavra usada para o Espírito Santo e para a respiração. Então o texto usa uma metáfora para falar que a ação do Espírito Santo na nossa regeneração é soberana. E nós não sabemos quem o Espírito vai regenerar.
Não sabes de onde vem nem para onde vai. Implicação, nós temos que ser humildes. Nós não devemos sonegar o evangelho a ninguém. Porque às vezes nós olhamos para uma pessoa e achamos, esse aí nunca vai ser salvo. E de repente o Senhor salva essa pessoa. E nós olhamos para outra e achamos, esse aí é um candidato a ser um crente. E ele nunca vai ser convertido. É o Espírito Santo quem escolhe quem ele vai salvar. A grande bênção é que o texto diz que nós ouvimos a voz do Espírito. E podemos perceber a transformação que ele realiza na vida daquele que é nascido do Espírito. Então, implicações práticas para nós. Devemos orar para que Deus nos use para pregar o Evangelho, para que ele converta os seus eleitos por meio desta pregação. Em segundo lugar, devemos ser humildes e nunca dizer quem Deus vai salvar. Portanto, não devemos ser preconceituosos. Nós devemos pregar o Evangelho para todas as pessoas, porque elas só serão regeneradas por ouvir a palavra de Deus. É assim que o Espírito Santo age e, consequentemente, que Deus nos permita, como nascidos de novo, viver uma vida transformada para a glória de Jesus. Fantástico, pastor Roster. E é isso que Deus faz por intermédio de Cristo. Ele pode fazer novas todas as coisas. Então, independente daquilo que você tem vivido, da sua postura, daquilo que você percebe que você fez, que o colocou cada vez mais distante de Deus, você pode ser trazido de volta não pela sua capacidade, mas por aquilo que Jesus fez. Porque, afinal de contas, ele o ama e o aceita exatamente como você é e como você está. Mas tem uma coisa, ele te ama demais para deixar que você continue do mesmo jeito. Então, esse Espírito Santo que te convence do pecado, da justiça e do juízo, que revela isso a você, que abre os seus olhos, é o mesmo que também gradativamente vai transformar você nessa trajetória. E aí a gente começa a perceber a nossa vida como discípulos de Cristo, não como uma corrida de 100 metros, mas como uma maratona. E nós vamos agora sendo trabalhados, moldados, para que nós possamos chegar ao propósito de Deus para nós, que é a maturidade, que nós possamos, de fato, nos perceber, então, como aqueles agora que seguem os princípios e as orientações bíblicas, capacitados pelo Santo Espírito, de maneira, então, a transbordar do amor de Deus diante de todos aqueles que o Senhor colocar à nossa volta. Esse é o desafio nosso no dia a dia, a partir desse novo nascimento. Não é verdade, pastor Rosta? Em tudo aquilo que a gente fizer, a gente fazer isso para a glória de Deus, de maneira a fazer o Senhor sorrir, né? Esse é o grande desafio para aquele que nasce de novo, que possamos fazer o Senhor sorrir. Amém, meu amado pastor Rodrigo. E daí a importância de nós dependermos da palavra de Deus e do Espírito Santo que fala na palavra de Deus. Eu gosto muito daquela postura do reverendo Charles Spurgeon, chamado de o príncipe dos pregadores, que toda vez que ele ia pregar, ele subia os 15 degraus do seu púlpito e cada vez que ele pisava em um deles, ele dizia, eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo. E 15 vezes ele dizia, eu creio no Espírito Santo. Essa ilustração é muito importante para nós, para nos mostrar que o Espírito Santo fala conosco na palavra. E é por meio da pregação do Evangelho que o Espírito Santo converte os eleitos. E é por isso que Spurgeon dizia que todas as vezes que nós pregarmos, nós temos que crer que Deus vai salvar os eleitos para a glória dele. E é por isso que nós motivamos você que está em casa a orar pela salvação do seu familiar que está afastado de Deus. Porque se for a vontade de Deus, Deus tem o poder de converter esta pessoa por meio da pregação do Evangelho de Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós, pastor Rodrigo, e que ele nos use para alcançar os perdidos com o Evangelho do Senhor. Amém. Que tempo especial, pastor Rossi, mais uma vez obrigado. E você que está nos acompanhando, não sai daí não. Daqui a pouquinho, reverendo Hernandes Dias Lopes trazendo a mensagem de hoje. Importa-vos nascer de novo. Daqui a pouco, no programa Verdade e Vida. Jesus, a fonte das águas vivas,
Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu quero compartilhar com você um dos textos mais preciosos da Bíblia e falar sobre o tema Importa-vos nascer de novo. Quero basear esta mensagem no Evangelho de Cristo, conforme o relato de João, capítulo 3, versos de 1 a 8. Vamos à leitura deste texto. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Esse texto que você acabou de ouvir é um texto vital, porque trata de um assunto vital: o novo nascimento. O novo nascimento, ele é absolutamente necessário. Porque sem novo nascimento você não pode ver o reino de Deus, sem novo nascimento você não pode entrar no reino de Deus. Sem novo nascimento você não pode entrar no céu, sem novo nascimento você não pode ser salvo. Sem novo nascimento a palavra de Deus estará contra você, sem novo nascimento a justiça de Deus condenará você. Portanto, é necessário que você nasça de novo. A Bíblia fala de Nicodemos, que era um mestre em Israel. Ele era fariseu, ele era um doutor em teologia, um membro do Sinédrio. E diz a Bíblia que Jesus está em Jerusalém e ele vai a Jesus à noite, com medo talvez de ir de dia, porque àquelas alturas Jesus já era um mestre muito questionado pelas autoridades religiosas de Jerusalém. E ele vai rasgando elogios a Jesus, dizendo: mestre, sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus vai no ponto e diz: Nicodemos, em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Jesus vai além e diz o seguinte: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Como pode ser isso, Jesus? Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe e nascer segunda vez? E Jesus, não. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Vamos entender isso. Primeiramente, vamos entender o que não é novo nascimento. Porque, primeiro, não é ter a certeza de quem Jesus é. Porque Nicodemos tinha uma teologia boa sobre Jesus,
Sabia que Jesus tinha vindo da parte de Deus. Sabia que Jesus era mestre. Sabia que Jesus operava milagres. Sabia que Deus era com ele, com Jesus. Toda essa teologia está certa. Não basta você saber apenas quem é Jesus, Filho de Deus, concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, morreu na cruz, ressuscitou, voltou para o céu, está no trono e vai voltar. Essas são verdades importantíssimas, sem as quais não há salvação, mas apenas ter informação dessas verdades não é suficiente para que alguém seja salvo. Nicodemos sabia de tudo isso. Ele não estava salvo. Segundo, Nicodemos era um homem extremamente religioso, ele era um fariseu. Isso significava que ele frequentava a sinagoga, que ele acreditava na Bíblia, na época do Antigo Testamento, que era a Bíblia que eles tinham. Ele entregava o dízimo de tudo que ele ganhava. Ele era um homem admirado pela sua religiosidade. Ele era um mestre, ele era um doutor, ele era um professor. Ele dominava o assunto religioso de ponta a ponta, mas não estava salvo. Só frequentar a igreja, ser filho de crente, crer na Bíblia, frequentar as reuniões de oração, ser dizimista, tudo isso é muito bom, mas não é suficiente para a salvação. Mudar de igreja, de ir para aqui, daqui para ali, daqui para lá, não é suficiente para a salvação. Jesus foi cirurgicamente preciso. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Novo nascimento não é uma obra de fora para dentro, não é uma reforma religiosa, não é nascer na igreja, pertencer a esta igreja ou aquela outra igreja, ser batizado, entregar dízimo, ter cargo de liderança na igreja. Tudo isso é coisa boa, mas isso não é novo nascimento. A palavra novo, na língua grega, traz a ideia de nascer de cima, nascer do alto, nascer de Deus, nascer do Espírito. É ser nova criatura, é ter um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova herança, uma nova pátria. É tudo novo. Tudo novo. É nascer da água, trazendo a ideia do arrependimento. É nascer do Espírito, quando o Espírito Santo entra em você, muda as disposições íntimas da sua alma e tira o tampão dos seus ouvidos, tira a venda dos seus olhos e vai lá, tira o seu coração de pedra e lhe dá um coração de carne. E agora você escuta o Evangelho, a voz do pastor, e você atende essa voz. E Jesus recebe você, e perdoa você, e salva você, e segura você nos seus braços, de onde ninguém pode arrancar você. Não é coisa natural, não é. Ninguém é salvo porque nasceu num país cristão, ou nasceu numa família cristã, ou frequenta uma igreja cristã. Novo nascimento é a coisa mais radical que pode acontecer com você. Mais radical. Nas palavras do apóstolo Paulo, é ser nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Nicodemos não entendeu essa linguagem de Jesus. Senhor, o senhor está falando de quê? O senhor está falando que eu tenho que voltar lá para o ventre da minha mãe? Nascer de novo? Talvez Nicodemos estivesse pensando naquilo que já se ensinava 500 anos antes de Cristo, na transmigração das almas, na metempsicose, num termo mais moderno, na reencarnação. Diz, não é disso que eu estou falando não, Nicodemos.
Porque nascer da carne é carne. Uma pessoa podia morrer e desencarnar e reencarnar, morrer, desencarnar, reencarnar, morrer, desencarnar, reencarnar, 1000 vezes. Carne, carne, carne. O que é nascido da carne é carne, Nicodemos. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Estou falando do nascimento do Espírito. Estou falando de uma transformação que só o Espírito Santo opera. É aquela transformação íntima. E você ter uma nova visão, novos gostos, novas preferências, um novo prazer. Você estava morto nos seus delitos e pecados, e Deus foi lá e soprou vida, e você recebeu vida nova, e agora tudo se faz novo na sua vida. Nicodemos não continuou não entendendo. Jesus, Nicodemos, o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Olha que figura linda. Você não vê o vento, mas você vê os efeitos do vento, as consequências do vento. Você pode medir a velocidade do vento, mas você não pode controlar o vento. Ele sopra onde quer, ele é soberano, ele é livre. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo é soberano e livre. Ele sopra onde quer, onde você não sopraria. Ele sopra. Pega o bêbado, o drogado, o prostituto, o ladrão, o assassino, o agnóstico, o ateu, sopra. E quando o vento sopra, quando o Espírito Santo sopra, o tampão é tirado do ouvido, a venda é tirada dos olhos, o coração duro como pedra é transformado. Como um Saulo de Tarso, que era um sanguinário perseguidor, é convertido e transformado num missionário. Poder do Espírito Santo. Você não explica. Não explica. Como uma pessoa bêbada, drogada, caminhando pela rua de madrugada, vindo de uma balada, pega um folheto sujo, todo amarrotado e lê, e aquilo entra no coração como uma mensagem viva e poderosa, e ele é transformado, ali mesmo. Novo nascimento. É obra de Deus, soberanamente obra de Deus. Ele sopra onde quer. Nicodemos não entendeu de novo. Jesus, Nicodemos, você é mestre Israel, não entendeu o que eu estou falando ainda. Eu estou falando de coisas materiais, terrenas. Se eu falar das coisas espirituais celestiais. Aí Jesus ilustra para Nicodemos. Nicodemos, você conhece a história do povo de Deus? Você se lembra lá quando o povo começou a murmurar contra Deus? Deus mandou as serpentes abrasadoras para picar o povo, e o povo ficou atormentado, apavorado, desesperado, e as pessoas começaram a morrer. E as pessoas foram para Moisés, diz, Moisés, clame a Deus por nós. Moisés clamou a Deus, e Deus disse para Moisés, faça uma serpente de bronze, dependure-a numa haste. Todo aquele que olhar para a serpente de bronze, tendo sido inoculado pelo veneno da serpente abrasadora, ficará imediatamente curado. E Jesus aplica isso assim. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. O que Jesus está dizendo é o seguinte, ele, Jesus, foi levantado na cruz. Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi feito pecado por nós. O veneno da antiga serpente inoculado em nós, este veneno mortífero que é o pecado, foi lançado sobre Jesus. E ali na cruz ele morreu pelos nossos pecados. E agora, se você olhar para Jesus, confiar em Jesus, morreu pelos seus pecados, você crer nesta verdade, esse veneno que destrói, que mata você, é tirado de você. E Deus vem e te dá um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança. Você nasce de novo
e passa a ter a vida eterna. Que verdade gloriosa! E eu quero dizer a você agora, então, importa-vos nascer de novo. Você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser grande, você pode ser pequeno, você pode ser homem, você pode ser mulher, você pode ser doutor, você pode ser analfabeto, você pode ser branco, você pode ser amarelo, você pode ser pardo, você pode ser negro, você pode ser religioso, você pode ser não religioso. Não importa a idade que você tem. Eu quero lhe dizer, você precisa nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, você não pode nem ver, nem entrar no reino de Deus. A maior necessidade, a mais urgente necessidade da sua vida é nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, você nunca poderá entrar no céu. Você nunca poderá entrar no reino de Deus. Mas agora, se você se arrepender e crer em Jesus, agora mesmo, um fato extraordinário pode acontecer. Você ter uma nova vida, nascer de novo e fazer parte desta linda e grande família de Deus. Eu vou orar por você. E agora mesmo você pode tomar esta mais importante e urgente decisão da sua vida. Vamos orar. Ó Deus, eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração daqueles que estão nos assistindo, para que haja salvação nesta casa, para que haja novo nascimento, para que os teus anjos celebrem de alegria lá no céu por um pecador que se arrepende. E que agora mesmo, Deus, estas pessoas que estão crendo no Senhor Jesus, experimentando o novo nascimento, sejam bem-vindas à linda e grande família de Deus. Ó Senhor, nós oramos desta forma, por estas pessoas que estão nos assistindo, em nome de Jesus. Amém. Olá, chegamos ao final de mais um programa Verdade e Vida e eu gostaria de agradecer a todos os nossos parceiros em missão, aqueles que têm nos auxiliado para que esse programa possa vir ao ar e abençoar tantas vidas, tantas famílias no Brasil e fora do nosso país. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o nosso programa, sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil, sobre como você pode contribuir para que esse programa continue no ar, entre em contato conosco por meio do nosso WhatsApp. O código de área é o 11 947 94 50. E aí você vai receber na sua casa de presente, totalmente de forma gratuita, esse devocionário com mensagens, reflexões para cada dia do seu ano, textos escritos pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, que eu tenho convicção vão te auxiliar, vão te guiar na sua jornada todos os dias. Que você possa, por meio dessas mensagens e por meio da reflexão do Evangelho, perceber o mover de Deus te conduzindo a viver uma vida nova, a perceber que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você sequer pode pedir, pensar ou imaginar. O programa Verdade e Vida vai ficando por aqui, mas semana que vem tem mais, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco a sua vida. Vivam sem preocupações na presença de Deus, pois Ele toma conta de vocês.